pessoas, tudo joinha com vocês? Toda segunda-feira tem dicas aqui no canal. E a dica de hoje é uma dica de leitura, de um pequeno livro que eu já li umas 4 vezes, porque eu gosto de reafirmar o tema: a atuação dos anjos na vida humana. E quando a Bíblia fala milhares e milhares de anjos, quando ela se refere aos anjos como sendo o exército de Deus, o exército do Senhor, é porque os anjos existem de fato. O suficiente para, no mínimo, um anjo para cada ser humano. E isso por baixo, é claro. Então eu estou falando desse pequeno livro. Esse livro, deixa eu ver se dá pra ver. Acho que de longe fica melhor. Anjos, sua presença e atuação na vida humana. É um livro de Sósteres César de Souza. É um livro publicado pela Casa Publicadora Brasileira. Ele é muito pequeno, é um formato, é 1/4 de uma folha normal, tamanho A4. E ele vem abordando a origem dos anjos, depois ele vai fazer uma abordagem da atuação dos anjos no Antigo Testamento, no ministério de Cristo. E daí ele vem, então, com uma série de testemunhos, né? Muito interessante. E eu tenho certeza que a leitura desse pequeno livro vai te ajudar muito a acreditar na atuação dos anjos. E eu peço permissão a vocês para incluir ao rol de testemunhos do livro uma história familiar. Uma história da atuação dos anjos na vida do meu irmão mais novo, do Janderson, que aconteceu quando ele tinha de 3 para 4 anos. Eu não falei com ele, não combinei nada com ele, nem sei se ele vai gostar de eu relatar a história dele aqui nesse vídeo, mas eu senti que eu deveria falar. Ele não fala muito sobre isso, mas eu, quando leio esse livro, acho que até por isso eu já li tantas vezes, eu não consigo imaginar essa história que eu vou lhes contar fora desse livrinho. Aconteceu quando éramos crianças. Eu sou filha mais velha de 6 irmãos e o Janderson é meu irmão caçula, é o 6º irmão. Somos muitos. E sempre nas férias, nossos pais nos levavam para passar as férias na fazenda, na roça ali dos nossos avós. Foram assim os momentos de nossas infâncias assim mais agradáveis, foram esses momentos de férias na roça. Nós gostávamos muito, aproveitávamos muito ali o contato com a natureza, com os animais. E uma dessas férias, né, o meu irmão então com aproximadamente 4 anos, aconteceu algo chocante. Uma tarde daquelas, de um dia normal, mais ou menos umas 3 horas da tarde, minha mãe nos deixa com nossa avó, com nossos tios, né, juntamente ali com mais primos, éramos muitas crianças. Ela nos deixa então com nossa avó e vai até a casa de uma tia, que ficava do outro lado de um riacho, próximo dali da fazenda. Mas como ela queria ir rápido e foi a pé, então ela não levou nenhuma das crianças, né? Ela pretendia voltar no mesmo dia. Mas o meu irmão pequeno, o Janderson, ele era muito apegado com a minha mãe. Era assim, não desgrudava, né? Era o caçula. E ali as crianças brincando, né? E minha avó ali dando uma olhada, enfim, muitas crianças. O que aconteceu? Logo depois que minha mãe saiu, começou a chover, um temporal mesmo, uma chuva violenta, muita chuva. E foi que minha avó nos lembrou: olha, crianças, eu tenho certeza que sua mãe não vai vir hoje, porque toda vez que chove, a ponte do riacho fica submersa de água. E choveu muito, então ela só vai vir amanhã cedo. E daí já era o final do dia, já era o pôr do sol, e minha avó preparando ali o jantar e mandando as crianças ir tomarem banho. Foi quando a gente se deu conta de que o pequenininho da turma, o mais novo, havia sumido. Era o meu irmão Janderson. Ali todo mundo ficou desesperado, e minha avó procurando, e os tios procurando, e criança pra todo lado procurando, aos arredores da casa, tudo molhado, nada de sinal de passos dele andando ali pelo quintal. E nós ficando desesperados. Foi quando a nossa avó se lembrou novamente do riacho. E ela falou: meu Deus, ele foi atrás da mãe. E agora? Com certeza ele não conseguiu atravessar porque a ponte está submersa. Foi muita chuva. Aí pronto, a essa altura tava todo mundo em pânico, todo mundo desesperado. E a gente começando a chorar e procurando e gritando e chamando pelo nome. Nossos tios então se dividiram. Alguns foram ao redor da casa, ali pelo mato, procurar. Outros foram, junto com a minha avó, até o riacho. E nada de ver os passos dele ali pela estrada. E quando chegaram lá, ficaram tensos com a quantidade de água, com a violência da água. Eles não conseguiam ver nem mesmo o local da ponte. E aí eles tiveram certeza, ele teria se afogado. Aquela noite foi uma noite
difícil. Foi uma noite muito tensa. Foi complicado porque assim, as crianças não conseguiam dormir, alguns adultos continuaram procurando, outros ficaram ali velando o riacho, né, esperando a água baixar, porque estava impossível atravessar, porque o riacho era praticamente um riozinho, né? Quando chovia ele ficava muito violento, ficava muito largo, então era perigoso e tarde da noite. E ali já quase amanhecendo o dia, quando a água baixou um pouco, um dos meus tios então atravessou, conseguiu atravessar. E quando ele deu alguns passos, ele conseguiu já visualizar uma sandalinha dele. Então ele pensou, meu Deus, ele atravessou. Como ele conseguiu atravessar? E aí ele pensou, se a sandalinha tá aqui, ele tá por perto. E ele continuou andando pelo caminho. Foi quando ele sentiu vontade de adentrar, de sair do caminho e adentrar a matinha em direção a uma grande árvore que ele já conseguia avistar de longe. E ao chegar próximo a essa árvore, uma árvore bem grossa, de raízes grandes, ao chegar próximo à árvore, ele teve um susto. Ele visualizou meu irmão deitado em volta ali do tronco da árvore, em meio às raízes, dormindo um sono profundo, como se estivesse dormindo em sua cama confortável. E meu tio chamou ele, mesmo assim ele dormindo, aí pegou nos braços, ele acordou e perguntou o que tinha acontecido. E meu irmão não conseguiu falar muito, ele só falava, eu queria minha mãe, eu fui atrás da mamãe, traz a mamãe, eu quero a mamãe. E então meu tio pegou, né, não ficou mais perguntando muito, simplesmente pegou no colo e levou para casa. E ali todos se alegraram, pulando mesmo, assim, é uma história assim que mexe comigo assim quando eu lembro, sabe? Porque eu não tive dúvida de que foi o anjo que o atravessou naquele riacho e de que foi o anjo que o tomou nos braços e o protegeu, o guardou. Eu me emociono também de lembrar essa história porque o meu irmão hoje ele tá afastado dos caminhos do Senhor. Eu nem sei se ele dá muita importância para esse testemunho, mas se você estiver assistindo esse vídeo, meu irmão Janderson, eu quero te falar uma coisa. Não demore em voltar para os braços do Senhor. Deus já cuidou de você desde pequeno. Eu não tenho dúvida de que o anjo do Senhor te guardou naquela noite, a noite inteira, e você nem um arranhão sofreu. Tomara que você consiga não só contemplar e agradecer por esse testemunho na sua vida, como se permitir vivenciar muitos outros testemunhos ao lado do Pai. E você que está assistindo esse vídeo, se você espera milagres grandiosos acontecer com você, para acreditar na atuação dos anjos, para acreditar no Deus maravilhoso que temos, que cuida não só das crianças, mas que cuida de cada um de nós, que você não espere só milagres grandiosos acontecer com você, para você atribuir ao poder de Deus, mas que você venha contemplá-lo, adorá-lo e agradecer hoje mesmo. Então, se você gostou do vídeo, dê um joinha, vai me ajudar muito. Compartilhe esse testemunho com o maior número de pessoas que você conseguir. Dê a sua opinião aí embaixo na caixa de comentários. Relate aí alguma história familiar, alguma história que aconteceu, que você se lembra, para de repente a próxima vez que eu ler o livro, eu vou desejar também ver a sua história contemplada no hall de testemunhos dele. Então fique com Deus e até um próximo vídeo.